A segunda parte aqui desse estudo, tá? Da continuação da lição. O vídeo está ficando grande, tá, irmão? O vídeo está ficando grande. Eu vou tentar resumir, mas de uma certa forma, você pode estar acompanhando na sua revista. Você vai lendo junto comigo, tá? E vai pegando tópico por tópico. Eu acho muito interessante dessa forma que a leitura, né, que a gente está fazendo a leitura. O vídeo fica longo, mas eu creio e tenho a certeza que você vai aprofundar muito mais no estudo, tá? Vai aprofundar muito mais. Amém? Aqui no Salvador, no tópico 3, né, do primeiro tópico, Jesus salva, mas por que precisamos ser salvos? É uma pergunta. A Bíblia declara que todo ser humano que já viveu, pecou. Pecar é fazer algo, seja em pensamento, palavra ou ação, que contradiz o caráter perfeito e santo de Deus. Por causa do nosso pecado, todos nós merecemos julgamento de Deus. A versão, referência bíblica para você estar pegando a sua Bíblia e pesquisando. João 3, 18, 36. Deus é perfeitamente justo, por isso ele não pode permitir que o pecado e o mal permaneça sem punição, uma vez que Deus é infinito e eterno, e que todo pecado é, em última instância, contra Deus. Somente um castigo eterno e infinito é suficiente. Morte eterna é a única punição justa para o pecado. Esse é o motivo pelo qual precisamos ser salvos. Jesus salva, mas como ele salva? Jesus nos salva ao morrer em nosso lugar. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se sacrificou em nosso favor, pagando a penalidade infinita e eterna que só Ele poderia pagar. 2 Coríntios 5, 21, 1 João 2, 2. Jesus tomou sobre si a punição que merecemos a fim de nos salvar de um destino eterno, horrível, a consequência justa de nossos pecados. Por causa do seu grande amor por nós, Jesus deu a sua vida para pagar a penalidade que merecíamos, mas não podíamos pagar. Você viu o que Jesus sofreu? O que Jesus passou, o quanto foi humilhado. Você suportaria isso? Tem pessoas que não aguentam uma palavrinha. Não aguenta. Agora imagine ser cuspido. Imagine ser coroado, né? Depois de uma humilhação. Você não é rei? Já que você é rei, eu vou te dar uma coroa. E colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Você aguentaria? A chicotada que Jesus tomou até a cruz do Calvário. Você suportaria? Aquela cruz pesada. Você aguentaria? Hoje tantas pessoas reclamam por pouca coisa, desistem por pouca coisa, faz uma tempestade, um copo d'água, né? Um ditado popular aí, por pouca coisa. Jesus passou isso tudo por mim e por você. Glória a Deus. Jesus ressuscitou em seguida,
demonstrando que sua morte foi realmente suficiente para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Jesus salva. Mas quem salva Jesus? Dessa forma. Jesus salva todos os que recebem o seu presente da salvação. Jesus salva todos aqueles que confiam plenamente e somente no seu sacrifício como o pagamento pelo pecado. Enquanto que o sacrifício de Jesus tenha sido perfeitamente suficiente para pagar pelos meus pecados e de toda a humanidade. Jesus só salva aqueles que pessoalmente receberam o mais precioso dos seus presentes. João 1:12. Amém? O que nós estamos passando? O que nós estamos fazendo? Qual a minha atitude? Sou obediente? Eu busco só coisas materiais? Eu tenho que buscar coisas espirituais. A nossa guerra, a nossa luta não é contra o outro. Muitas pessoas acham que estão lutando contra pessoas. E não é contra pessoas. É contra os principados, potestades. A nossa luta é espiritual. Há uma luta travada espiritual. Então minhas armas têm que ser espirituais. Eu tenho que buscar o espiritual. Eu tenho que fortalecer meu espiritual. Amém? Segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. Aí nós temos aí no segundo tópico 3 também, né? Justificação, regeneração e santificação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíticos dessa grande obra. Justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus como todo o seu coração é declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absorvido, é salvo. Eu creio na minha salvação. Você crê na sua salvação? Aleluia. Eu creio, irmão. Aleluia. Retomando aqui. Por intermédio da justificação, o pecado é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Simplificando, justificar é declarado justo. A justificação é um ato de Deus pelo qual Ele declara um pecado justo por causa da fé desse pecador em Cristo. A ideia raiz da justificação é a declaração de Deus, o juiz justo, do que o homem que crê em Cristo, por mais pecador que seja, é justo. E é visto como sendo justo porque em Cristo ele entrou em um relacionamento justo com Deus. Relacionados à justificação do pecado, por Deus está várias coisas. A remissão de pena do pecado, que foi a morte, né? A remissão da pena do pecado,
que foi a morte, a restauração do favor de Deus que foi pedido devido ao nosso pecado, que foi perdido no caso, né? Que foi perdido devido ao nosso pecado. Assim, a justificação é mais do que uma absolvição, é aceitação total. Agora, por nós, ele foi o nosso substituto. 1 Pedro 3,18. Porque a ira de Deus é satisfeita em Cristo. Estamos livres da condenação. Romanos 8,1. Glória a Deus. E Deus permanece justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Romanos 5:18 e 19 resume a base e o resultado da justificação. Peço aos irmãos que lê Romanos 5:18 e 19. Resume a base aí do resultado da justificação. Tá? Pega a sua Bíblia e leia essa passagem para você entender. Segundo subtópico, regeneração. Amém? Vou resumir aqui. Eu não queria resumir. O vídeo vai ficar um pouquinho comprido, tá? Um pouquinho longo. Mas eu quero ler com você. Quero que você pegue a sua revista, senta aí na sua sala, ou na mesa da cozinha, ou no seu quarto, ou no seu escritório, e leia comigo a revista. Tá? Vai ficar longa a leitura, presbítero, mas é bom a gente estar acompanhando. E assim você acompanha comigo a leitura. Amém? Regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, dominada... Porque se fosse crente de verdade, não... Desculpa, irmão.
dar continuidade aqui. É necessário que ocorra a regeneração, dominada de novo nascimento, no mesmo capítulo. João 3, do 1 ao 6. Uma nova pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Aleluia. Regeneração. Um novo ser. Uma nova pessoa, né? Uma nova história. Você vai escrever uma nova história. Aleluia. Glória a Deus. Então, precisa de mudança. Precisa de verdade. Amém? A salvação traz consigo a justificação, a regeneração e a santificação. A regeneração constitui o segundo ponto em destaque na sequência da ordem da salvação. Enquanto a justificação resolve o aspecto jurídico do pecado em relação a Deus, a regeneração trata da mudança de natureza do pecador. O terceiro, a santificação, tem o seu processo iniciado e prossegue pelo resto da vida. A regeneração diz a respeito à mudança de natureza. Trata-se de uma nova criatura, né? Strong a define assim: a regeneração ou o novo nascimento é o lado divino da mudança do coração que, vista do lado humano, chamamos conversão. É Deus voltando a alma para Ele mesmo, enquanto a conversão é a volta da alma para Deus, a qual é tanto consequência como causa. O que é regeneração? O que a regeneração produz? Vamos destacar aqui alguns efeitos. Distinção das naturezas. O homem natural se torna um homem espiritual ao nascer de novo. Enquanto o homem natural não compreende as coisas de Deus, o espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2, 14 ao 15, você vai ver lá, tá? Falando sobre essa mudança, né? Essa compreensão. Domínio sobre a carne. O crente regenerado é consciente de que deve viver segundo o Espírito e não segundo a carne, tendo recebido poder para vencer os desejos carnais, capacidade de vencer o mundo. O mundo vem nos sufocando. Você já viu quantas coisas vem querendo nos dispersar, nos tirar do foco? É muita coisa. Um dos maiores dispersadores é o celular. Dispersa até a hora que você fica ali horas e horas ali, olhando coisas que não vai te agregar nada, né? O celular não é algo bom, sim, desde que você use de forma adequada, né? A regeneração capacita o crente a vencer o sistema pecaminoso do mundo que se opõe a Deus. A vitória é alcançada pela fé. Produz amor e conhecimento de Deus. A regeneração gera um amor em nossos corações, caracterizando aqueles que conhecem a Deus. Aleluia. Capacita a prática da justiça. Apenas regenerados podem praticar a justiça de Deus, pois são capacitados pela nova natureza.
pois que há mudança. Aquele que se converte de verdade, as pessoas vê mudança nele, vê mudança no caráter, na atitude, na ação, no andar, no falar. Vê uma pessoa, realmente uma pessoa nova. E essa pessoa nova, ela escreve uma nova história. A história passada apaga, acabou. É um novo ser. É filho de Deus agora. Aleluia. É filho de Deus agora, meu. Você agora é filho de Deus. Um novo ser. Co-herdeiro de Jesus. Aleluia. O tópico 3. Santificação. A santificação é um aspecto de salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de natureza posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Aleluia. Prestou bem atenção? Prestou bem atenção no que a palavra está dizendo? Olha só, vou repetir para você. Pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Aleluia. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João é completa. Santificação é o processo de ser feito santo, resultado em um estilo de vida transformado para o crente. A palavra portuguesa santificação vem do latim sanctificatio, que significa o ato ou processo de fazer algo a alguém, santo, consagrado. No grego do Novo Testamento, a raiz hag é a base de hagiasmo, santidade, consagração. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí. Tradicionalmente, a santificação é dividida em 3 tempos ou etapas que são frequentemente referidos como santificação posicional ou definitiva. Essa etapa ocorre no momento da conversão de uma pessoa quando ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Neste momento, o crente é declarado justo diante de Deus através da fé em Cristo e é separado para Deus. A base bíblica para essa fase é encontrada em passagens como 1 Coríntios 6:11, tá? Onde Paulo afirma que os crentes foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus. Essa santificação é uma obra de Deus e não depende do mérito humano. Glória a Deus. Deus é bom. E Deus quer que eu e você seja salvo. Deus quer que todos sejam salvos, toda a humanidade sejam salvos. Porque estão no período da graça, estão no período da oportunidade, estão no período de arrependimento, de crer, de buscar a Deus, buscar essa salvação. Aí temos outro ponto aqui, santificação progressiva. Santificação progressiva refere-se ao processo contínuo de um crescimento espiritual e de transformação na vida do crente após a conversão. Ou seja, me converti, agora vou cruzar os braços, vou ficar parado? Não. Preciso continuar caminhando. Preciso continuar buscando, continuar lutando.
continuar me aperfeiçoando. Aleluia. É a obra do Espírito Santo que capacita o crente a se afastar do pecado e a viver de acordo com os padrões. Aleluia. De Deus. Este processo é descrito em passagens como Filipenses 2, do 12 ao 13, onde Paulo exorta os crentes a desenvolver a salvação com temor e tremor. Tem muitas pessoas que têm temor a Deus. Temor não é medo. Temor é respeito. Respeito a Deus. E a gente vê que essa humanidade incrédula de hoje não tem temor a Deus. Temos que buscar, temos que conhecer a Deus. Quem é Jesus? O que Jesus fez por mim? Tenho que reconhecer. A santificação progressiva envolve a luta contra o pecado, desenvolvimento de virtudes cristãs e a busca por uma vida que reflita o caráter de Cristo. Santificação final ou completa. Santificação final ocorrerá por ocasião do arrebatamento e da consumação do reino de Deus, quando os crentes serão glorificados e estarão plenamente livres do pecado. Isto está associado à expectativa da segunda vinda de Cristo e é descrito em passagens como Romanos 8, 29 ao 30, que fala sobre a glorificação dos crentes. Neste estado, a santificação será completa e perfeita, pois os crentes estarão na presença de Deus e não mais lutando contra o pecado. Aleluia! É essa salvação que eu quero. Esse é o meu objetivo. Por isso que eu tenho que crer, por isso que eu tenho que buscar, por isso que eu tenho que me aperfeiçoar, por isso que eu tenho que perseverar. Muitas coisas virão contra você. Só toma pedra, só toma pedrada. A árvore que tem fruto. A que não tem fruto, a árvore aqui está vazia. Ninguém vai jogar pedra nela. A avó é aquela que está carregada lá. Aí, ó, pedra nela para derrubar o fruto. A mesma coisa é o cristão. O cristão passa por isso. Tá? Glória a Deus. Vamos adentrar aqui o terceiro ponto. Terceiro tópico. Promessas e perseverança na salvação. Temos 3 subtópicos aqui, tá? Já estamos concluindo. Como eu disse, o vídeo ficou longo, mas o que eu quero é que você leia a revista comigo, tá? Ponto a ponto. A gente está embasando informações aqui bíblicas, tá? No contexto aqui da lição. Primeiro subtópico, a base da promessa de salvação é Cristo. É uma afirmação, é Cristo. Só serei salvo por meio de Cristo. Não há outro. Salvo de Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o poder de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Aleluia! O nome de Jesus revela a obra do Salvador, porque esse nome significa Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus 1, 21.
Significa que ele cura as pessoas fisicamente dos efeitos do pecado, porém, mais do que isso, ele remove o próprio pecado para que a pessoa possa estar diante do trono do juízo de Deus, como se nunca tivesse cometido pecado algum. Aleluia. Está entendendo? Jesus toma o pecador espiritual íntegro, restaurando-o ao legítimo relacionamento com Deus, o Pai. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, a não ser Jesus, é capaz de efetuar a remissão de pecados. Por meio de seu nome, todo aquele que crê receberá o perdão dos pecados. Aleluia. Basta crer. Às vezes você ainda está duvidando de Deus, está duvidando desse amor que Cristo tem. Crê, busca, conversa com Jesus. A oração nada mais que um diálogo com Deus, um relacionamento, uma intimidade com Deus. Eu não sei orar, fala o que você está sentindo naquele momento. Agradeça o que você já conquistou, que Deus já fez por você. Essa é a oração nossa. Não são coisas repetidas, mas essa oração que você tira do seu coração e fala com Jesus. Aí neste momento você está crendo, você está tendo fé que Jesus é o único Salvador dos meus pecados, dos seus pecados. É só por meio da nossa fé, só por meio da nossa fé que a gente consegue se achegar a Jesus. Em nossa era hoje, a tolerância que rejeita qualquer ideia como verdade absoluta, a crença de que Jesus é o único caminho e é escandalosa e amplamente rejeitada. Porém, faz bastante sentido, pois é impossível que algum pecador encontre salvação em seus próprios termos ou a obtenha por algo que faça pelo fato de subjacentemente a todas as atividades humanas haver sempre pecado. A razão por que as pessoas se ofendem com essas alegações é que elas têm passado suas vidas racionalizando seus pecados. Por causa do pecado, só havia uma maneira de Deus salvar a humanidade de si mesma, e era levando esse pecado sobre si. Com isso ele enviou seu Filho, Jesus, especificamente, para morrer na cruz como sacrifício redentor. A salvação não é encontrada em ninguém mais, pois ele era a única pessoa imaculada, perfeita, que poderia redimir nossos pecados e morrer em nosso lugar. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Nele não tinha nenhuma condenação, não tinha nenhum pecado. E ele veio e colheu todos os nossos pecados. Momento de sofrimento, momento de aflição. Quem que você busca? Em quem que você deposita? Em si? Não. Busca Jesus. Ele colherá todas as suas lágrimas. Creia que você vai ter um encontro com Jesus, com Cristo. Aleluia. No tópico 2, diz: apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas
podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, né? Apostasias doutrinárias, tá? Bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Vou trazer alguns aqui para você estar meditando. Atos 14, 21 e 22, 1 Timóteo 6, 10 ao 12 e Hebreus capítulo 2, do 1 ao 3. Você lê lá que vai falar sobre apostasia. Tá? Não vou ler aqui para a gente não ficar muito longo esse vídeo. Tá? Mas queria ler com os irmãos, né? Para a gente estar aprofundando. Apostasia individual, ou seja, apostasia de uma pessoa. Uma pessoa tendo essa apostasia, esse esfriamento, né? Nesse momento que ela tinha tudo com Deus e por causa do pecado ela começa a enfraquecer e vai afastando tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela estava almejando com Deus, né? Que ela estava buscando, ela começa a esfriar. Isso chama apostasia, né? A apostasia, a leitura aqui nos revela como uma rebelião, né? Isso denomina uma rebelião contra Deus. Apostasia é uma rebelião contra Deus. Vou até marcar aqui na minha revista, né? Da fé que uma vez foi entregue, né? Isso acontece não é agora, não, já é de muito tempo. E hoje nos chama atenção porque se a gente não abrir os olhos espirituais, não buscar, não tiver essa leitura bíblica, esse encontro com Deus, essa renovação, santificação, né? Esse aperfeiçoamento com a palavra, eu não vou conseguir vencer todas as investidas do inimigo. Muitos pratos serão oferecidos para você, querendo tirar você, dispersar você. Aí se você não tiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai cair nesse ponto de apostasia. Amém? Então não deixe os dardos inflamados te acertar. Pega o escudo e se proteja. Amém? Vamos para o terceiro tópico? Então vou destacar alguns pontos aqui. O tema da apostasia individual e a possibilidade de perder a salvação é um assunto complexo e polêmico dentro do cristianismo, especialmente no contexto pentecostais e arminianos. A seguir, vamos apresentar alguns pontos que... Se quer aprender inglês, pare agora mesmo de estudar. Vou destacar alguns pontos aqui para você, tá? Reflexão mais profunda da questão. A salvação como estado de graça. A visão que a salvação é um estado de graça e não meramente um estado psicológico é fundamental. A salvação é entendida como um dom de Deus que não depende das flutuações emocionais ou das circunstâncias da vida de uma pessoa. A afirmação de que sou salvo em vez de estou salvo reflete uma convicção firme na obra redentora de Cristo, que não se altera com as variações do cotidiano. Eu tenho que ter convicção que eu estou salvo. Eu vou andar na presença do Senhor, que
que eu vou andar segundo os seus mandamentos. Se eu estou andando segundo os seus mandamentos, eu sou salvo. Se eu estou perseverando, eu sou salvo. A natureza da apostasia. Apostasia entendida como um abandono consciente da fé. Levanta questões sobre a natureza da salvação e a livre vontade do ser humano. A Bíblia menciona casos de pessoas que, após conhecer a verdade, se afastam dela. Em Hebreus 6, do 4 ao 6. Essa possibilidade de apostasia sugere que a salvação é um processo contínuo que envolve a decisão humana de permanecer em Cristo. Aleluia. Eu quero permanecer em Cristo. Eu quero a minha salvação. Eu tenho que ter essa convicção. Eu tenho que querer o bom para mim. Deus quer o bom para você. É decisão, é escolha. É luta. Tá? Então, não deixa vacilar a sua escolha. Não deixa as pessoas escolherem para você. Escolha a sua salvação. Tome a decisão, tome a atitude. Eu quero ser salvo. Eu quero perseverar na presença do Senhor. Eu quero adentrar a cidade celestial. Eu quero ter a vida eterna. Pressão psicológica da salvação estável, né? Um dos pontos aqui, a nossa salvação, a noção de salvação estável, ou seja, como algo muito fácil de se perder, pode gerar um estado de ansiedade e medo entre os crentes. A ênfase em comportamento e condições para manter a salvação, muitas vezes baseada em interpretações restritivas de passagem bíblica, podem levar a uma forma de escravidão espiritual. A fé cristã deveria promover liberdade e não temor, uma vez que o amor de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo. Por que está tendo medo? Não tenha medo. Eu sou cristão, eu sou salvo, eu estou com Cristo, estou fazendo os mandamentos, então não tenho medo de nada. Aleluia. Eu sou luz. Sou imagem semelhante de Cristo. A luz não, a treva não pode com a luz. Amém? Você é luz. Vigilância e preparação. Os apelos da vigilância e preparação para o retorno de Cristo, como mencionado em Lucas 21 e Mateus 24, não devem ser interpretados como uma ameaça à salvação, mas sim como um chamado à responsabilidade espiritual. É um alerta, né? Vigiai e orai, né? Vigia, depois ora. A vida do crente deve ser compatível com sua fé, o que implica uma busca contínua por santidade e comunhão com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto aqui, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Vou até sublinhar aqui, irmão. Vou até sublinhar aqui, ó, essa última parte aqui. Estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Aleluia, perdão.
Aleluia. A promessa de salvação é frequentemente descrita nas Escrituras como uma garantia para os que creem. A base da segurança não está nas obras do indivíduo, mas na fidelidade. Você é fiel a Cristo? Como é que está a sua fidelidade com Jesus? A sua ação com Jesus? Como você está andando com Jesus? Aleluia. O texto fala, a base dessa segurança não está nas obras do indivíduo, ou seja, nas minhas obras, não está nas minhas obras, mas na fidelidade de Deus e na obra redentora de Cristo. Essa ênfase do caráter da promessa divina assegura que a salvação é um presente que não pode ser perdido, desde que se mantenha a fé genuína em Cristo. Desde que se mantenha a fé genuína em Cristo. Tenho que perseverar até o final. Até a vinda dele. Tenho que ter fé até a vinda dele. Tenho que persistir até a vinda dele. Ah, mas estou passando muita dificuldade. Pessoas me apontam, me caluniam. Muitas calúnias, né? Pessoas falam calúnia, falam coisas que me aborrecem. Esse mundo, Jesus falou, nesse mundo tereis aflições por causa de meu nome, por causa de mim. Como eu disse, há uma resistência, meu irmão, às coisas de Deus. Há uma resistência a se aceitar a Jesus. Aleluia. Há uma resistência. Glória a Deus. Portanto, para aqueles que morrem em Cristo e para os que permanecem firmes no Senhor até a sua volta, não há espaço para dúvidas ou incerteza. Viver é Cristo e morrer é lucro. Palavras de Paulo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Glória a Deus. Vou estar lendo a conclusão do nosso estudo. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Amém? Que Deus te abençoe, que esse estudo que nós fizemos, a leitura, né, da leitura bíblica dominical, ela tenha falado com você, ao seu coração, e tenha te mostrado quanto precisamos manter a nossa fé, né, em Cristo. Ter a convicção que eu estou salvo, para me permanecer firme com Jesus Cristo. E ter a convicção que somente consigo a minha salvação por Ele, não tem outro caminho. Pessoas, como eu disse no início desse estudo, pessoas hoje ficam procurando atalhos, quer cortar o processo, mas nesse processo não tem atalho, não tem como cortar. Eu tenho que passar pelo processo. Tenho que perseverar esse processo até o final. Mas minha vitória já está garantida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Que você tenha uma semana abençoada. Tá? Que Deus continue derramando bênção sobre a sua vida. Amém?